Muito bem, então, dando continuidade ao nosso estudo, tá? A gente vai passar aqui para uma outra etapa, que é a representação de vetores por meio de componentes. Tá? E qual que é o diferencial deste procedimento? É que a representação por componentes ele vai acabar facilitando todas as operações com vetores que nós já realizamos, tá? Por exemplo, a soma de vetores, subtração de vetores, tá? Cálculo de módulo de um vetor, tá? Tudo isso vai ser muito mais fácil de ser feito, vai ser muito mais simples quando nós fazemos a decomposição, né? Sem contar que tem uma série de aplicações que são possíveis de serem feitas, tá? Então, quando nós trabalhamos com certas situações em que um vetor ele, ele não é aplicado exatamente nem numa direção, digamos assim, horizontal, nem numa direção vertical, mas ele tem uma direção diagonal, né, oblíqua, a decomposição de um vetor acaba tendo sua utilidade. Tá? Então, como que a gente faz essa decomposição? Primeiro, a gente vai representar o vetor, né, num plano ou um espaço, tá, cartesiano. Na verdade, é um sistema de coordenadas, né? Mas geralmente a gente vai utilizar aqui o sistema de coordenadas retangulares, né? Também conhecido como coordenadas cartesianas. Então aqui eu estou colocando o plano cartesiano, mas eu poderia também representar no espaço cartesiano, né? A diferença do espaço para o plano é que nós temos um terceiro eixo, no caso é o eixo Z, né? Que parte aqui da origem, né? E sai aqui na tela do computador do celular de vocês, né? Esse eixo Z ele estaria saindo desta tela, né? Perpendicular à tela, tá? Então é o terceiro eixo. Então aqui, por exemplo, eu tenho o vetor A. Então como que nós representamos o vetor A no plano cartesiano? A origem dele, ela é posicionada na origem das coordenadas, né? No ponto 0 e 0, tá? E as componentes, tá? As componentes do vetor A, elas são como projeções deste vetor em cada eixo, tá? Então é como se fosse uma sombra. É uma sombra, né, gerada sobre o eixo x ou sobre o eixo y a partir do vetor. Então, por exemplo, eu tenho aqui sobre o eixo x, né, a componente que nós chamamos de AX, né, ou seja, qual é o comprimento do vetor que está sobre o eixo x, né, sobre a direção aqui horizontal. E da mesma forma, nós procedemos com o eixo y. Tá? Então, qual é a sombra exercida pelo vetor sobre o eixo, a sombra projetada pelo vetor sobre o eixo y? É a componente AY. Tá bom? Nota o seguinte, que as duas componentes, né, o comprimento delas, se fosse no caso um módulo de vetores, você teria que a soma desses dois vetores daria, né, o vetor original, que é o vetor A. Tá? Então aqui nós temos as componentes x e y do vetor. Tá? Então esse procedimento que nós realizamos é a decomposição de vetores. E aqui eu estou colocando um ângulo θ, tá? Entre o vetor e o eixo x. Esse ângulo θ ele vai ter a sua importância. Tá? Então, na verdade, a gente pode, né, representar um vetor por meio das suas componentes cartesianas, né, ax e ay, mas ele também poderia ser representado, né, a partir do módulo do vetor A, ou seja, o comprimento do vetor A e o ângulo que ele faz, né, com o eixo x. Né? Então, o ângulo que ele forma com o eixo x. Então, este ângulo ele acaba definindo, né, a direção e o sentido do vetor. Tá? Então, um ângulo aqui entre 0 e 360 graus vai definir qual é a direção e o sentido do vetor, tá? Tomando o eixo x como referência. Muito bem, então dando sequência aqui, essa aqui é a mesma figura que nós temos no outro slide, a gente vai tirar aqui algumas características, tá? Primeira coisa a ser discutida é o cálculo do módulo do vetor A partir das componentes. Tá? Então você está vendo aqui, primeiro, né, vou chamar de A, simplesmente de A, sem o vetorzinho, né? O módulo do vetor A, ou seja, o comprimento do vetor A, e considerando que nós já conhecemos as suas componentes, né? Nós conhecemos os valores de AX e AY, né? Esses comprimentos aqui das componentes do vetor A. Então, se nós conhecemos as componentes, a gente pode calcular o módulo do vetor A
aplicando, na realidade, o teorema de Pitágoras, né? Então, se você pegar aqui, você nota, né, que o vetor A, juntamente com as componentes AX e AY, né, eles formam aqui um triângulo retângulo, né, em que os catetos são as componentes, está vendo aqui AX, AY, e aqui você tem o vetor A, e aqui também, né, representado o ângulo θ. Então você nota que o vetor A, ele é na verdade a hipotenusa de um triângulo retângulo, e nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né, discutido aí nas últimas aulas, para calcular o módulo de A. Tá? Então, tirando a raiz quadrada, nós temos esta equação aqui. Esta equação é a que define, né, o módulo do vetor A partir das componentes. Tá? Além disso, né, além do módulo do vetor, a gente pode também partir para outra situação. Qual que seria a outra situação? Em que nós conhecemos o módulo de A, né, isso é muito comum de acontecer. A gente conhece, por exemplo, o módulo do vetor, tá? Por exemplo, no caso de forças, né? Digamos que você aplique uma força de valor conhecido, uma força de 100 newtons, uma força de 50 newtons. Você aplica uma força conhecida, só que é aplicada com um certo ângulo e você precisa das componentes. Então esta a questão inversa. Neste caso, a gente vai utilizar as razões trigonométricas discutidas na última aula para determinar as componentes, tá? Então, note o seguinte, a partir desse triângulo retângulo, você percebe que o cateto oposto é o AY e que o cateto adjacente é o AX. Então, o seno de θ, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser escrito como a componente y do vetor sobre o módulo do vetor. E o cosseno de θ, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, se torna a componente x sobre o módulo do vetor. Tá? Então, destas equações, é possível escrever o seguinte, que a componente x do vetor, o ax, é o módulo do vetor vezes o cosseno de θ. E que a componente y, né, o AY, é o módulo do vetor vezes seno de θ. Tá? Lembrando, né, novamente, que cosseno e seno são valores tabelados, são constantes. Né? Cada ângulo θ aqui vai ter um valor de seno e um valor de cosseno, que a gente vai acabar utilizando em um exercício, né, em que se pede para determinar as componentes. Tá bom? Então, beleza. Agora eu vou dar um corte aqui e a gente já vai resolver dois exercícios, né, de aplicação desses conceitos que nós vimos agora. Tá bom? Só um minutinho. Bem, então vamos ao primeiro exercício, que é o exercício número 4, que está aqui, tá? Em que nós temos o vetor P, né, representado aqui no plano cartesiano, e o que se pede nesse exercício é a determinação do valor aproximado do módulo de P. Tá? Então eu vou chamar aqui, deixa eu só dar um espaço aqui, tá? Então eu vou chamar o módulo de P de apenas P. Então P é o módulo do vetor P, né, escrito dessa maneira. Então a gente vai determinar, né, este módulo a partir das componentes. Tá? Então como é que a gente vai identificar as componentes? Né? É a partir das projeções do vetor. Então se nota que o vetor, a extremidade dele está neste ponto. Né? Então você vai ver aqui a projeção no eixo X. Você observa que o Px, né, a componente x do vetor P, é 10. Tá? E você nota também que a componente y está exatamente entre o 6 e o 8, ou seja, o Py vale 7. Então nós acabamos de identificar aqui no plano cartesiano as componentes de P, né, o Px e o Py. Tá? Então vamos usar este valor aqui para calcular o P. Então só lembrando, né, o módulo de P pode ser calculado aplicando ali o teorema de Pitágoras, né? Px ao quadrado mais py ao quadrado, então basta eu tirar a raiz. Tá? Então o p ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 10 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Né? P ao quadrado vai ser o quê? 10 vezes 10, 100 mais 49, ou seja, 149. Portanto, o módulo do vetor P vai ser a raiz de 149
fazendo esta conta, isso aqui vai dar aproximadamente 12,2, tá? Então, marcar aqui a alternativa 12,2. Antes de continuar a nossa discussão, eu quero que vocês notem o seguinte, vamos dar uma olhada nas componentes, né, nas coordenadas, eu quero dizer, deste ponto. Então, este ponto é o ponto que está sendo indicado, né, pelo vetor P. Então, lembra lá, né, cada ponto no plano cartesiano ele tem ali uma dupla, né, um par de coordenadas. Uma coordenada x e uma coordenada y. Então, se eu pegar aqui, a coordenada x deste ponto vale 10. E a coordenada y vale 7. Então você nota que as coordenadas deste ponto são exatamente iguais às componentes do vetor P, né, do vetor P representado aqui. Então você tem aqui o Px, né, o Px e o Py neste ponto, né? O par de coordenadas aqui são exatamente as componentes Px e Py. Então quando nós temos as coordenadas do vetor P, e eu quero representar o vetor P no plano cartesiano, basta que eu encontre o ponto, né, cujas coordenadas são iguais às componentes do vetor P. Tá? Então eu localizo aqui o ponto 10 e 7, porque eu sei que Px vale 10 e Py vale 7. Encontrei o ponto, basta eu traçar o vetor que começa na origem e vai até este ponto. Tá? Então assim eu represento o vetor P. Como que eu vou escrever o vetor P? Como é que eu poderia escrever o vetor P representando as componentes? Né? A maneira que eu vou tratar aqui no nosso conteúdo vai ser a seguinte. Eu digo que o vetor P ele é dado pela componente x, px, vírgula, py. Né? Eu separo com uma vírgula. Ou ponto e vírgula, tá, pessoal? Você pode usar vírgula ou ponto e vírgula. Px e Py. Então, nesse nosso caso aqui, o vetor P ele é dado, né, pelas componentes 10 e 7. Então, eu escrevo desta maneira aqui. E vai ser esta notação que eu vou utilizar para representar vetores, tá, aqui no nosso conteúdo. Então, sempre que eu representar um vetor, eu vou colocar a componente x primeiro, depois a componente y. Tá? É importante que vocês saibam relacionar, né, que o primeiro valor é o componente x e o segundo valor é a componente y, porque depois a gente vai fazer operações com vetores, aí é interessante que vocês saibam fazer esta relação. Tá? Vamos fazer mais um exercício antes de encerrar? Espera aí, deixa eu ver se consigo abrir. Fazer mais um exercício agora. Tá aqui, né? Então esse exercício é o seguinte, você tem um vetor t, né? O vetor t ele poderia representar uma força, né? Uma força t aplicada. E este vetor t ele tem um módulo, né? Uma intensidade que vale 16 unidades. Então nós conhecemos o módulo do vetor t. Nós sabemos que módulo de t, vou escrever dessa maneira aqui, ó, módulo de t é igual a 16 unidades. Tá? Unidade é uma unidade qualquer, né? Cada grandeza vai ter a sua unidade. Se fosse uma força, né? Se esse vetor representasse uma força, a unidade seria Newton, né? Que é a unidade de força. Se fosse velocidade, eu usaria metros por segundo. Tá? Então, cada grandeza tem a sua unidade específica. Tá? E o que se pede aqui é que a gente determine as componentes tx e ty deste vetor, sabendo que seno de 30 graus é 0,5 e cosseno de 30 graus é 0,87. Por que 30 graus, né, pessoal? Porque é justamente o ângulo formado entre o vetor t e o eixo x. Então, a partir do ângulo e a partir do módulo, né, nós sabemos que a gente pode escrever o seguinte, que tx vale o módulo do vetor t vezes o cosseno, vezes o cosseno de 30 graus, né? Neste caso aqui 30 graus é o θ, eu colocava antes cosseno de θ, mas aqui eu vou colocar o valor do ângulo, né? E que ty vale o módulo de t vezes seno de 30 graus, tá? Então como é que a gente vai resolver esse problema? Basta eu colocar aqui o valor do módulo de t, ou seja, 16 unidades,
E no lugar do cosseno de 30 graus, eu vou colocar o valor que é fornecido, 0,87. Então nós fazemos o seguinte, né? Tx é igual a 16 vezes 0,87. Quando eu faço essa conta, tá? Deixa eu ver aqui, rapidinho, né? Só fazer essa conta rapidinho. Acho que vai dar algo próximo de 14, né? Então vamos lá, 16 vezes 0,87. Opa! Dá 13,92, né? Eu vou aproximar esse resultado para 14, tá? Então aqui vai dar 14 unidades. Ou seja, esse comprimento aqui, o Tx, mede aproximadamente 14, considerando que o vetor T meça 16 unidades, tá? E agora o Ty. Ty vai ser 16 unidades vezes 0,5, que é o seno de 30, né? Só que 0,5 multiplicar por 0,5 é como dividir por 2. Então o resultado aqui vai dar 8 unidades, né? Ou seja, exatamente a metade do comprimento aqui do vetor T é a sua componente y, se o ângulo aqui for de 30 graus. Beleza? Então era isso.